Olá, mais um Café com Filosofia e hoje o nosso assunto é ciência. Professor, o que a ciência tem a ver com a filosofia? Boa noite, professor. Boa noite a todos. A ciência e a filosofia praticamente se originaram juntas, né? Tem uma relação embrionária desde os primórdios. Mas é interessante notar que, para falar de ciência e de filosofia, também é necessário levantar um assunto sobre a que elas se contrapõem, né? Que é o que nós chamamos de senso comum, que pelo menos nos manuais da história da filosofia e da ciência estão sempre vinculados como contrapostos, como antagônicos. A filosofia, ela começa no século VI a.C., mais ou menos, né, digamos assim, com Tales de Mileto, dentro de uma perspectiva de rompimento com a estrutura mitológica, né, ou seja, o modo de orientação ideológico, cultural, que estava baseado nos mitos. E essa contraposição se daria segundo a noção de logos, que é o que nós traduzimos em geral por razão, palavra, discurso em especial, né? Essa me parece a definição melhor colocada para essa palavra, discurso. Mas será que, de alguma forma, né, fazendo uma análise crítica, há um rompimento total com a mitologia? Essa é uma pergunta que se coloca um estudioso francês, né, um helenista chamado Jean-Pierre Vernant, que estuda e mostra que, de algum modo, a filosofia surge dentro desse contexto, num processo contínuo de aperfeiçoamento do discurso, né, e não de um rompimento total. O que acontece com relação a essa perspectiva, né? Nós teríamos que repensar o que significaria filosofia, o modo como se deu ao que nós chamamos ciência, que é um desdobramento da filosofia, isso sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo que teríamos talvez uma reconsideração para a palavra senso comum, né? A gente pode se perguntar talvez o que significaria senso comum, né? Em geral, a gente acredita que é um tipo de discurso irracional, sem fundamento e, de alguma forma, um discurso falso, apropriadamente dizendo. Mas o que significa, então, dizer, né? Se falar, quer dizer que se pode falar verdadeiro e falso, e essa parece ser a pesquisa que orienta o fazer filosófico, que vai culminar no que nós entendemos por ciência hoje, né? E essa disposição do senso comum, ela culmina, então, com o entendimento da filosofia de que a busca, propriamente dita no espírito científico, é de um senso comum que significaria uma espécie de consenso universal sobre o juízo, ou sobre as formas de ver a realidade, né? Ou seja, um objetivismo, uma verdade que sirva tanto para mim quanto para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer lugar, né? Então, aparentemente, o senso comum é uma coisa colocada pejorativamente, mas não necessariamente não é o mesmo intento que a filosofia e a ciência promovem. Mas no caminho da filosofia, até desbancar o senso comum e promover o que nós entendemos hoje como separação das ciências particulares, foi proposta essa ideia de que há um conhecimento verdadeiro e que há opiniões que não são, portanto, verdadeiras e que não são fundamentadas. A filosofia, como etimologicamente nós conhecemos, chama-se, ou tem duas partes, né, que podem ser traduzidas como carência, falta de alguma coisa, que é a sofia, ou seja, o próprio conhecimento, a própria sabedoria. Como, então, nós entenderíamos a filosofia como falta de sabedoria, ao mesmo tempo que busca essa sabedoria, não sendo, portanto, uma ciência, né, não sendo conhecimento, mas, ao mesmo tempo, fugindo do senso comum, né? Muitos filósofos, no decorrer da história, se depararam com a tentativa de construir um modo de pensar científico baseado não na racionalidade pura e simplesmente, né, mas no modo como essa racionalidade é construída, né? Imaginemos nós, né, um discurso proferido pelos sofistas, em especial Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, a verdade que existe é uma verdade subjetiva, uma verdade de cada um, uma verdade tal como
individualmente o ser humano percebe e julga as coisas. Ora, isso implicaria numa impossibilidade lógica e ontológica, ou seja, uma possibilidade tanto de dizer a verdade, quanto de que a verdade de fato existe enquanto coisas. Porque as coisas não existiriam senão para um sujeito, né, digamos assim, nos termos contemporâneos, que é capaz de discutir, de falar, de difundir o que significam essas coisas. Então, claramente nós temos no filósofo Platão, né, uma orientação que vai modificar esse paradigma relativista, de modo a vislumbrar uma nova possibilidade, que ele vai chamar de ideias, como aquilo ao qual a nossa razão vai buscar para conhecer. Seria o fundamento da realidade, né? Uma realidade que estaria além dessa que nós percebemos fenomenicamente, né? E esse trânsito, né, da filosofia do Platão até os nossos dias, ele passa por Kant, passa por Hegel e chega na filosofia do Círculo de Viena, né, na filosofia que tenta fundamentar a ciência no século XX, ainda com viés de princípio unificador, né? Ou seja, está enraizado na cultura ocidental que a ciência, enquanto conhecimento do ser, conhecimento da realidade, é baseada numa estrutura lógica que unifica a realidade numa unidade de sentido que subsume de alguma forma ou abrange toda essa multiplicidade que a gente percebe, tanto dos sentidos quanto das várias ciências, das várias técnicas, das várias formas de pensar do ser humano enquanto regiões do ser, chamaremos assim, como diz o Heidegger. Então, mas adota um critério, né, o Círculo de Viena, esse último procedimento, digamos assim, de pensar a ciência, a unificação da ciência, adota o critério de verificação, ou seja, aquilo que nós podemos falar e sobre o que nós podemos falar precisa ser testado de forma observada pelos sentidos, né? Quer dizer, estabelecendo um critério muito claro ali do qual depende o nosso discurso. E com isso, a filosofia se separaria digamos assim, da ciência, porque a filosofia é entendida nesse momento como uma estrutura, uma capacidade apenas metafísica de pensar. O que significaria isso, né, metafísica? Como diria Kant, né, o pensar sem o poder conhecer. Né, aquilo tudo que eu posso pensar, mas que eu talvez não consiga demonstrar através das minhas condições enquanto sujeito. Então, a filosofia é abandonada nesse sentido, ou seja, esse sentido especulativo, e tornada única e exclusivamente, né, segundo a visão do Carnap, uma estrutura que pensa e clarifica a linguagem e a capacidade lógica para que as ciências possam usar. É como se nós falássemos hoje de uma propedêutica, de uma introdução à ciência, né? Ela que no começo originou a ciência, hoje nada mais é do que pelo menos nessa visão, uma estrutura alicerçar, né? Uma estrutura básica de como pensar corretamente para que o pensamento atinja de fato a realidade das coisas, dos objetos, né? Mas, a partir desse momento, a ciência, dentro do próprio Círculo de Viena, já encontrou resistências, inclusive com filósofos que não são metafísicos, mas compreendem a função metafísica, né? Então nós estamos associando, percebam bem, né, filosofia não com episteme, mas com especulação, né? No sentido de que a própria noção de observação ela é considerada metafísica, ou seja, se nós fizéssemos um exercício, né, de vamos observar, né, observar o quê? Né? Toda observação ela já é, segundo Popper, né, esse teórico, uma observação já de algum modo interessada, então que envolve o sujeito com suas expectativas e seus quadros de referências para clarificar determinado objeto. E, de algum modo, se constrói uma forma de pensar a ciência que não descarta a filosofia, mas a deixa de lado, né, como uma espécie de condição do pensar que ainda é ilimitada, mas que pode, quem sabe no futuro, orientar
de acordo com os desenvolvimentos técnicos, tecnológicos e até metodológicos, os fazeres da ciência, ou seja, até que se possa tornar esses objetos especulados fenomênicos, né? O exemplo que ele dá para a gente não ficar muito perdido nessa situação é do átomo, né? O átomo, na metafísica materialista dos gregos, era um objeto indivisível, né? A partícula menos divisível da matéria. E depois de 1805, com Dalton e depois outras teorias químicas, a gente já consegue detectar o que é o átomo, como que ele funciona, as suas estruturas, né? E por aí criar toda a história da química contemporânea. Então seria mais ou menos isso, né? A filosofia continua como uma forma de pensar autônoma, mas que se divorcia da ciência porque não tem as mesmas condições que ela, né? Mas uma estrutura que se mantém numa dialética, digamos, embora o Popper nunca aceitaria essa palavra, né? Mas numa dialética entre finito e infinito, que é um retorno ao Hegel, que vai ser, de alguma forma, estruturada numa outra filosofia da história da ciência, né, de um americano, o Thomas Kuhn, que vai falar que a ciência nada mais é do que um produto histórico e não apenas uma verdade construída pelo sujeito, né, pura e simplesmente como universal. E isso vai modificar as próprias estruturas, quer dizer, se desconstruindo o que toda a ciência linearmente, a história da filosofia foi fazendo, né, durante os períodos que nós temos aí consagrados da história da humanidade. Uma filosofia que auxilia o progresso da ciência na sua construção, numa linearidade, né, uma forma de pensar progressista, entender o sistema de pensamento da ciência como histórico, nada mais é do que desconstruir e em dizer que a própria construção da ciência é feita quando ela desconstrói todo o que já foi feito antes, né? Ou seja, quando ela rompe com aquilo que a determina fundamentalmente, que ele vai chamar de paradigmas, né? Então, a impressão que se tem é que, de alguma forma, a própria ciência, ela, de algum modo, consegue, ou sem querer, talvez, né? Ela consegue se igualar ao senso comum numa perspectiva que a gente poderia dizer filosófica. Por quê? Porque aquilo que se tentou evitar, que era o juízo particular, entendendo a ciência como uma construção histórica, ela acabou se tornando uma condição assim também, mas não do sujeito particular em específico, enquanto fora do tempo, né? Atemporal, mas uma ciência particular dos homens inseridos na história enquanto tal. Ou seja, a evolução da ciência, o conhecimento humano de uma maneira geral, ela se dá filosoficamente com o rompimento de paradigmas que modificam até a estrutura estética da visão da realidade. Ou seja, a ciência evidencia uma visão de realidade sempre diferente quando ela desconstrói aquilo que ela mesma se pôs e, portanto, se supera, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, essa dá a impressão, né, que aí talvez voltando lá no próprio Platão, como a gente iniciou, que a história da filosofia fez apenas o progresso, né, da caverna lá, né, de ida para fora, e entendeu como funciona a razão, mas esqueceu de voltar. E o próprio Platão me parece bem interessante enquanto filósofo por isso, né? Ele mostra que é uma necessidade de voltar para a caverna. O que significa isso? É que a dialética do discurso humano, ela não tem fim, né? O homem está sempre inserido num tipo de contexto, né? O contexto humano é sempre um contexto no qual ele lida com a construção e a desconstrução dos conceitos, sempre, né? Por isso Sócrates tinha aquela capacidade, né, de nos deixar constrangido com as suas aporias, né? De procurar e ao mesmo tempo nunca resolver. O que parece ser essa tarefa, né? Então a ciência nada mais é, e aí pensando em termos judicativos, o fim de uma reflexão que promove um juízo sobre a realidade que é sempre situada historicamente. E a filosofia seria aquela capacidade de reflexão sobre o que é dado, sobre o que sobre o ambiente, sobre o modo como as pessoas estão inseridas, e que exige, dentro dessa reflexão, uma necessidade judicativa que alguns tomam como ciência para ser construída.
Seria mais ou menos isso. Professor, então agora eu fiquei com uma dúvida maior, porque é o seguinte, você disse, a ciência ela se apoia na realidade, pelo menos o método científico gosta de dizer que ele se comprova ou se completa no empirismo, na realidade. Mas se você está falando que a gente vai reconstruindo essa realidade, então eu estou desconfiada que a realidade da ciência não é uma coisa que está lá e ela vai lá e tira a prova, é uma coisa que um dia ela está lá, daqui a pouco se percebe uma outra coisa e a realidade muda? Seria mais ou menos isso mesmo, né? E o engraçado é que a sua observação é interessante porque o Círculo de Viena, ele na verdade faz uma tentativa de fundamentar a ciência a partir das releituras do Kant no século XX, que é o teórico que pensou a distinção entre fenômeno e coisa em si, ou seja, aquilo que me aparece, que eu estabeleço apenas segundo as minhas condições enquanto sujeito, e não mais as coisas. Não se fala mais das coisas, se fala de como nós, seres humanos, constituímos as coisas e já as julgamos, né? Isso seria um relativismo? Não é um relativismo porque, segundo Kant, a razão é uma estrutura universal, e aí ele mostra as condições de percepção são universais, quer dizer, não é o fato de existir um copo aqui, eu ver diferente e você diferente. Nós vemos, talvez, de ângulos diferentes a mesma coisa, porque a nossa capacidade de percepção é universal. O que difere é o lugar, o modo, os tempos, né? O modo como eu apreendo, e não a condição. E, de alguma forma, isso é retomado no Foucault, né? Quando o Foucault fala dessa uma espécie de antropologia da existência, não sou muito conhecedor de Foucault, mas me parece que ele fala dessa questão de uma antropologia, né, da existência humana, de que, na verdade, não há uma finalidade que é o homem desdobrar sua racionalidade enquanto ser, mas, no fundo, toda a ordem de razões que se tem do homem, que se pode promover, é sempre uma construção, porque não há uma finalidade, é sempre um caminho. É sempre essa perspectiva, né? E a ciência, ela se coloca nessa problemática, muitas vezes porque o cientista quer, primeiro, salvar o ser, e depois digamos assim, da falência da estrutura racionalista, no sentido idealista, tenta se recuperar uma forma de realismo, ou seja, de falar novamente das coisas, mas já nós temos condição de entender hoje que a própria forma de julgar depende muito das condições nas quais o homem está inserido, né? E aí nós temos um exemplo que é para culminar, para deixar mais constrangido de vez, porque é sempre bom lembrar que nós, enquanto fazemos filosofia, não necessariamente precisamos agir passivamente em relação aos dados da ciência, né? Mas sempre está usando o que nós temos de informação para trabalhar de forma crítica isso, né? E um filósofo alemão, né, chamado Paul Feyerabend, fala sobre esse problema, né, da ciência enquanto algo absoluto. Em linhas gerais, né, o Paul Feyerabend é um anarquista e vai promover que a ciência deva ser construída, como ela é um juízo como qualquer outro, ela é mais uma tomada de decisão estética sobre a realidade do que propriamente uma estrutura que se impõe enquanto tal, e muito baseada, segundo alguns interesses outros que não científicos, puramente científicos, mas econômicos, por aí vai. Então, ele adota que o fazer científico possa ser baseado ou fundamentado numa plurimetodologia, né? Ou seja, uma pluralidade de métodos para se buscar o tipo de discurso que mais se adequa ao indivíduo enquanto existente dentro de um contexto, né? Uma sociedade democrática, para fazer o paralelo, uma sociedade democrática implica em partes divergentes, em partes diferentes enquanto tais, que não se sobrepõem. Então, o tipo de discurso do saber humano, em geral, e não esse limitado enquanto ciência, também não precisa se sobrepor. E nós hoje temos a ciência como um paradigma, um modelo que nós nos orientamos, seguimos nossa existência a partir disso. E esse alerta fica para mostrar que os limites da construção científica são limites temporariamente determinados, que nós deveríamos olhar para isso com cuidado, né? Para pensar essa relação da filosofia
e da ciência, para mostrar que, primeiro, a filosofia não morreu, né? Ela está aí, parece que vai durar muito mais tempo. Acho que faz-se urgente, inclusive, que se desdobre ainda mais essa perspectiva e, de alguma forma, criticar os padrões que a ciência nos lega, porque, por mais benesses que ela tenha nos trazido, ao mesmo tempo ela traz uma série de contradições que, às vezes, ela mesma não consegue resolver, que a crítica precisa ser feita para podermos observar até que ponto nós queremos mesmo a ciência ou a forma como está estabelecida hoje, né? Então ela é desconstruída, assim, não há uma perspectiva objetivista mais hoje em dia, pelo menos, né, teoricamente, da ciência. Quer dizer que aquele grande acordo não é possível? Ele é sempre possível, o grande acordo, porque ele é delineado historicamente, né? Então nós aceitamos o grande acordo, porque agora eles funcionam, é uma espécie de pragmatismo, né? Mas a partir do momento em que ele não consegue mais preencher as nossas expectativas, dar conta da realidade de uma maneira geral, ou as contradições dele começam a ser cada vez mais evidentes, assim como lá no mito foi o que promoveu a reflexão filosófica, ou seja, o discurso mítico também não dava conta da realidade, então o discurso científico vai sendo criticado. Então é uma intercomplementaridade entre ciência, filosofia e mito, de alguma forma, né? Porque aquilo que servia para um determinado período não serve mais, porque as necessidades da razão daquele momento não são mais as mesmas. Então a realidade ela nada mais é do que esse modo como o homem passa, né, vislumbrando o seu próprio desdobramento. É isso que o Foucault disse, né? A história do homem não é uma história com progresso esperando o fim da razão, mas é sempre a história da razão se construindo nos seus momentos e que não tem absolutamente nenhum fim para isso, né? A não ser a nosso próprio desejo, vontade, liberdade de escolher aquela forma de pensar naqueles momentos. Alguma pergunta, meu público? Existe alguma relação do positivismo com a ciência e a filosofia, ou ele é uma linha, ou o positivismo é uma linha separada dos dois, a ciência e a filosofia? Não, é dentro da perspectiva do pensamento humano, né? Ou seja, os positivistas, eles sempre foram acadêmicos, né? Então conhecem essa matriz filosófica e só se reconhecem enquanto positivistas, no sentido mais técnico, depois em que a filosofia positiva ela se consolida, porque tem isso, né? Os filósofos eles têm esse momento de reflexão e crítica, né? A filosofia está sempre entre o dogmatismo e o ceticismo, né? Antecede uma crítica que depois se desdobra no sistema. Então, o positivismo nada mais é do que um sistema filosófico consolidado depois de um processo reflexivo, né? Depois de se levar em consideração uma série de questões relacionadas ao modo como o homem deve abordar a verdade, ao ser, a realidade. E isso nada mais é do que desdobramento de uma perspectiva, como, né, aí cometer um anacronismo, né, digamos assim. Os filósofos, tanto do positivismo quanto de outras filosofias, já têm expectativas prévias para realizar aquilo que eles criticam, né, e aquilo que eles vão, de alguma forma, fundamentar. Então, é uma perspectiva filosófica, sim, né, mas, ao mesmo tempo, não é parte da filosofia, não é a sua totalidade, né, porque, da mesma forma, nós temos materialistas, nós temos metafísicas, que tem metafísica, a gente nunca percebe isso, né, mas os empiristas modernos, Locke, Hobbes, não são naturalistas, são metafísicos materialistas, né? São formas de pensar a matéria como fundante, né? Então tem várias formas de ser filosofia, mas a mais geral delas é essa capacidade de reflexão crítica em relação ao que está posto, né? Quer dizer, sem o posto, né,
a reflexão não acontece, ela não aconteceria. Tá? O que mostra que é uma condição de razão humana, ou seja, concreta mesmo, né? Não é nenhuma mesmo que haja filosofias que pensam nesse desdobramento, né, de causalidades que redundam ou na realidade da natureza, ou em Deus, ou na razão quanto universal, né? Todas elas têm uma forma de entender como esse processo funciona, mas o que de fato está posto ali é que é uma atividade do sujeito, nunca uma atividade das coisas. As coisas não pensam, as coisas não julgam. Tá? Ok. E ficamos aqui com esse Café com Filosofia UFT. Até a próxima.